Hoje vamos falar de Nara Leão. Ela é uma referência da bossa nova, um jeito tímido, voz afinadíssima. Nara Leão demolia preconceitos e abria caminhos na música e pela vida afora. Você está assistindo o canal da Astrid. Só falta fazer a sua inscrição, só falta curtir e também comentar. Garota carioca nascida no Espírito Santo. Discreta, curiosa, super afinada. Nara Leão não gostava do título, mas foi a musa da bossa nova. Nara foi presença determinante no cenário musical nas décadas de 1960 a 1980. Tudo em Nara era original e distinto. Seu modo de viver, seu modo de vestir, seu modo de cantar. Nara Lôfego Leão era capricorniana, de 19 de janeiro de 1942. Ela nasceu em Vitória, no Espírito Santo, filha mais nova do casal Jairo e Tinoca, o advogado Jairo Leão e a professora Altina Lôfego Leão. Tinoca. Eram pais também de Danusa, que mais tarde se tornaria modelo internacional, colunista e escritora. Nara chegou no Rio de Janeiro com 1 ano de idade e a irmã mais velha já tinha 10 anos quando a família se estabeleceu num apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana. O mar aberto sempre ao redor. A timidez, uma das marcas da personalidade de Nara, valeram os 2 apelidos familiares: Caramujo e Jacarezinho do Pântano. Dr. Jairo, o pai, era bem condescendente em relação aos estudos, mas estimulava outras atividades. A primeira filha a ganhar um violão foi Danusa, que logo viu que não era do ramo. Nara passou a adolescência aprendendo os mistérios do instrumento, que foi base de boa parte das composições da bossa nova. O primeiro professor foi Patrício Teixeira, músico do grupo do genial Pixinguinha. O apartamento da Avenida Atlântica, diante do mar, foi o ponto de encontro para um grupo que queria fazer outro tipo de música, uma batida diferente do bolero e do samba-canção que tocavam nas rádios. Os pais de Nara garantiam os comes e bebes e o confortável ambiente da casa, claro. Nara e amigos, naquele fim dos anos 1950, ainda não tinham ideia do que estavam fazendo e nem da dimensão da mudança na vida de todos. Os encontros musicais só não eram permitidos às quintas, dia da rodada de pôquer do Dr. Jairo. Estudos formais não eram o forte na vida das meninas de Dona Tinoca. Danusa parou de estudar com 12 anos, porque quis. Nara ficou mais um pouquinho, mas em 1958, depois de uma hepatite, largou de vez o colégio. Só voltou aos estudos já adulta e com filhos. Entre uma aula de violão e outra, ela trabalhou durante um tempo como repórter num caderno do jornal Última Hora do cunhado Samuel Weiner, marido de Danusa Leão. Nara se apresentou num palco pela primeira vez em 1959 no show Segundo Comando da Operação Bossa Nova, na Escola Naval. Uma estreia tensa. Logo depois, ela começa um namoro com o compositor Ronaldo Boscoli, um relacionamento bem complicado, marcado por desentendimento e traição. Os anos 1960 começaram com a bossa nova nos jornais, nos palcos e no doce balanço a caminho do mar. Nara se aventura também pelas artes plásticas e tem estilogravuras selecionadas para o 10º Salão Nacional de Arte Moderna. O romance com Ronaldo Boscoli chega ao fim e Nara se aproxima do pessoal que está criando um movimento no cinema nacional. Sai a chanchada e entra o cinema novo. Ela começa a namorar o cineasta e escritor moçambicano Rui Guerra. Em 1963, Nara participa do espetáculo Pobre Menina Rica, de Vinícius de Moraes e Carlos Lira. Os 3 se apresentam numa boate em Copacabana. Nessa época era comum os chamados pocket shows, espetáculos mais intimistas para plateias selecionadas. Em 1964, ano do golpe militar no Brasil, Nara quer mudar de ares. Estava cansada da bossa nova, queria se envolver mais com as questões políticas do país. Depois de uma temporada no Beco das Garrafas, templo bossa novista em Copacabana, acompanhada pelo Bossa Trio, Dom na bateria, Gusmão no baixo e Carlinhos no piano, e da violinista Rosinha de Valença, ela vai se juntar ao grupo no CPC, o Centro Popular de Cultura. Ali,
Ela renova o repertório com as composições de Carlinhos Lira, Vinícius de Moraes e Baden Powell, e os sambas de Cartola, Zequete e Nelson Cavaquinho. Ela grava o primeiro disco, Nara, na gravadora Elenco, do mestre Aloísio de Oliveira, um trabalho que já demonstra o estilo eclético da cantora. Aqui vocês encontrarão o que há de bom em música, em estilo e interpretação. Aqui vocês vão encontrar Nara Leão. Palavras de Aloísio de Oliveira. Levada pelo compositor e amigo Carlinhos Lira, ela passa a frequentar o Zicartola, o famoso bar de Dona Zica e do Cartola, no centro do Rio, lugar de bambas do samba carioca. Nara era curiosa, estava sempre pesquisando. Ainda em 1964, ela faz uma temporada de shows pelo país e conhece em Salvador o trabalho dos baianos Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Depois disso, foi para o Japão, onde fez muito sucesso interpretando músicas da bossa nova. Um pouco antes, ela tinha dado uma entrevista para a revista Fatos e Fotos, onde meio que desancava com a bossa nova e os seus compositores. Os parceiros não gostavam, não. Ela ainda lança Opinião de Nara, o seu segundo disco, dessa vez pela Philips, um passo em direção ao manifesto político. O trabalho serviu de inspiração para o musical Opinião, dirigido por Augusto Boal, com Nara e os compositores Zequete e João do Vale, no Teatro de Arena, em Copacabana. O espetáculo é considerado, até hoje, um dos mais importantes da história da música popular brasileira. Semanas depois da estreia, alegando problemas na garganta, Nara é substituída por Suzana de Moraes, mas logo depois sugere o nome de Maria Bethânia, que tinha 17 anos e a força do recôncavo baiano. No ano seguinte, mais um disco, O Canto Livre de Nara, e um namorico com o poeta Ferreira Goulart. Nara volta ao Teatro de Arena com Liberdade, Liberdade, escrito por Milô Fernandes e dirigido por Flávio Rangel. A peça foi alvo de ataques de grupos anticomunistas. Os tempos eram muito, mas muito sombrios. Nara lança em 1966 Pede Passagem, trabalho com um pessoal que estava começando. Sidney Miller, Jardim Macalé, Paulinho da Viola e Chico Buarque de Holanda. A primeira vez que vi Nara Leão, achei que ela era a musa minha e da bossa nova. Depois Nara foi se desmusando, levava a sua verdade e a música brasileira para o grande público. Palavras de Chico Buarque de Holanda, amigo e parceiro musical. Um ano de muitas emoções e encrencas com os generais. Numa entrevista ao Diário de Notícias, ela declarou a sua oposição ao regime militar imposto ao país. A manchete saiu assim: Nara é de opinião, esse exército não vale nada. O pai de Nara foi convocado a dar explicações, mas não se deu por vencido. Minha filha maior de idade pode dizer o que pensa. O poeta Carlos Drummond de Andrade defendeu a musa com versos. Meu ilustre general, dirigente da nação, não deixe nem de brinquedo que prendam Nara Leão. Ai, que amor! 1966 foi também o ano que ela encantou o país cantando A Banda no Festival da Record, ao lado de Chico Buarque. A música foi a vencedora do festival, ao lado de Disparada, de Geraldo Vandré. Conhece, né? Estava à toa na vida. Nara produzia muito e arriscou até apresentar, junto com Chico Buarque, o programa Pra Ver a Banda Passar, pela Rede Record. Deu certo, não. A timidez dos dois não combinava com a atração. Nara se casa com o cineasta Cacá Diegues e chega a participar de um dos seus filmes, Quando o Carnaval Chegar, que tinha no elenco Maria Bethânia e Chico Buarque. Ao lado de Caetano Veloso, critica a Marcha contra as Guitarras Elétricas, organizada em 1967 por defensores da MPB contra o sucesso pop da Jovem Guarda, tipo Ai Que Mico. Em 1968 está de volta e lança um disco sem títulos com arranjos de Rogério Duprá. Ela também participa da gravação do disco coletivo Tropicalia ou Panis et Circenses. Em 1969, os tempos ficam mais sombrios por aqui e Nara faz temporadas internacionais. Nara vai para Paris com Cacá Diegues, onde nasce a sua primeira filha, Isabel. Ela se reconecta com a bossa nova e grava um disco com 24 músicas dos antigos parceiros. O casal volta no ano seguinte e, em 1972, nasce Francisco. Nara retoma a carreira e volta a estudar. Ela termina o 2º grau e vai cursar psicologia na PUC.
Ela grava Meu Primeiro Amor, produzido pelo amigo Roberto Menescal, só de músicas que cantava para os filhos. Ganhou o prêmio de melhor cantora do ano pela Associação dos Críticos de Arte de São Paulo, APCA. Nara divide o tempo entre a casa, os estudos e as apresentações. O casamento com o cineasta Cacá Diegues, no entanto, chega ao fim. Nara mais uma vez surpreende gravando o disco E Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, só com músicas de Roberto e Erasmo Carlos. Os primeiros sintomas de um tumor no cérebro começam em 1979. Apesar da saúde debilitada, ela segue trabalhando e grava Com Açúcar e Com Afeto, dedicado ao repertório de Chico Buarque. Nara participa do processo de abertura política do país e comemora as primeiras eleições diretas para governador no Rio de Janeiro, depois da ditadura militar. Em 1984, ela está firme na luta por diretas já. E, apesar da doença, faz apresentações aqui e no exterior, vai mais longe do que poderia ir. Nara morre aos 47 anos, muito jovem, no Rio de Janeiro, no dia 7 de junho. Em sua homenagem, o poeta Ferreira Goulart escreveu: "Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando." Nara Leão é uma mulher admirável e essa é a história dela. Você que está no canal já se inscreveu? Por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem sempre material novo chegando e assim você pode ser avisada. E também faça o seu comentário. Já falei, eu sou daquelas que gosta de ler um comentário, de curtir, de responder. Por favor.